Boa noite para todo mundo. Bom, quando me convidaram para fazer essa fala aqui, primeiro eu fiquei sentindo muitas coisas, muito parecidas com o que eu estou sentindo agora, aqui na minha barriguinha. E depois eu fiquei pensando o que eu poderia falar, porque eu nunca tinha feito, nunca fiz isso antes. E aí eu decidi dividir com vocês um momento recente e muito importante para mim, que foi o momento em que eu percebi que eu realmente precisava lidar com as minhas vulnerabilidades e com as minhas fragilidades de uma maneira diferente de como eu vinha lidando, porque não era bom. Então eu fiz uma lista de situações em que eu identificava que essas vulnerabilidades gritavam mais, apareciam mais. E quando eu cheguei no final dessa lista, eu percebi que todas elas tinham uma mesma raiz, que era uma sensação muito profunda de medo e de insegurança. E eu pensei, bom, então eu entendi que eu sou uma pessoa que sente muitos medos e muitas inseguranças, portanto, também uma pessoa facilmente paralisável. Mas a verdade é que eu entendia muito pouco sobre esse sentimento. Eu sentia, ele era muito nessa região, mas muito pouco compreendido. E eu pensei que, para eu conseguir lidar com eles, eu precisava realmente entender de onde é que eles vinham. E eu entendi que eu precisava olhar para a minha história de uma maneira diferente, como eu nunca tinha olhado. Olhar mesmo, honestamente, com muita coragem, apesar de todos os medos. E esse não é um movimento simples, porque quando a gente resolve olhar para a nossa história verdadeiramente, a gente revisita muitos lugares, lugares difíceis, lugares de dor. Então, para mim, já começou assim, tipo, meu Deus, então vamos lá. Vamos olhar para essa história. Quando eu fiz esse exercício, eu fiquei muito surpresa, porque eu percebi que, de fato, na minha vida, tinham acontecido eventos, acontecimentos, episódios, coisas grandes, coisas que legitimavam realmente a presença desses medos e dessas inseguranças. De fato, na minha vida, tinham tido ocasiões que seria muito comum que esses medos ainda ecoassem em mim. Quando eu percebi que isso era muito legítimo, a existência desse sentimento de medo e insegurança, eu tive um momento de muita tristeza, assim, que foi o momento que eu percebi o quanto eu jogava contra mim. Porque, quando eu sentia esse medo e essa insegurança, eu não conseguia acolher isso. Eu sentia raiva de mim, eu sentia muita raiva de mim, eu sentia como se eu fosse uma pessoa fraca, eu sentia como se eu fosse uma pessoa menor. E eu pensei, puxa, já é tudo tão difícil, eu já fui submetida a situações tão loucas, que capacidade incrível e assustadora é essa de auto-julgamento e autopunição. E, poxa, já era tudo tão difícil, talvez eu devesse ser a primeira pessoa a me abraçar diante dessas situações e não ficar contra mim, que era o que eu tinha hábito de fazer e que era muito cruel e exaustivo e não me levava para lugar nenhum, a não ser ficar no mesmo lugar, se escoteando. E eu fiquei muito triste quando eu percebi isso. E aí eu tive um momento quase ritualístico, assim, onde eu parei para realmente pedir desculpas para mim mesma. Pedir desculpas por nunca ter conseguido perceber essas coisas antes. Pedir desculpa por nunca ter conseguido enxergar o quanto eu precisava de mim mesma, me acolhendo diante desses sentimentos. E eu pensei, bom, me abracei. E pensei, tá, então agora eu vou tentar lidar de uma maneira diferente com as coisas. Mas como é que faz isso, né? Como é que... Ok, então agora eu estou pronta, como é que eu lido com isso?
E é muito curioso, porque não tem como lidar com o medo sem a presença do medo, sem que ele esteja presente. Então, eu não poderia fazer nada a não ser ficar esperando o medo aparecer. A sensação, aquela que eu conheço, que acontecem muitas coisas aqui dentro. E, obviamente, um dia ele chegou. E aí eu estava num camarim, prestes a fazer um show muito importante, com a banda mais bonita. Faltavam uns 40 minutos para o show. Começou. Aquela sensação física assim, de medo. E é muito louco, porque o medo ele produz... Achei muito interessante isso que a Dora falou, porque o medo ele produz cenários muito bizarros e que você perde um pouco a noção do que é real e do que não é real. E, nesse momento que eu estava no camarim, 40 minutos antes do show, eu estava sucumbindo a esse universo bizarro que a minha cabeça cria diante do medo, de um sentimento de incapacidade, de um sentimento de... É horrível. E, quando eu estava quase entrando nesse furacão, eu tive um segundo de sanidade e pensei, acho que é esse o momento. Acho que é esse o momento que eu preciso tentar olhar para esse medo um pouco mais de cima, assim. E não sabia muito o que fazer, então eu pensei, eu vou ficar me fazendo perguntas agora aqui. E aí eu me fiz uma série de perguntas, assim, tipo, cara, eu estou nervosa com o show? Está tudo bem com o show? A passagem de som foi ok, a parte técnica está ok, a parte artística está ok, eu sei as músicas. E fui me fazendo uma série de perguntas para tentar mapear mesmo essa sensação. Até que eu cheguei num momento de respostas que eu cheguei nesse momento que eu entendi que o que me dava medo naquele dia, naquela coxia antes do show, era esse sentimento de exposição. E aí eu pensei, mas, puxa, eu acho que deve ser normal sentir medo de exposição, porque é difícil se expor mesmo, é difícil estar aqui, é difícil estar em cima de um palco, com o microfone na mão. E o meu trabalho passa por um lugar de exposição. E eu tenho, dentro da minha história de vida, episódios de exposição não programados, que foram, inclusive, bastante violentos, assim. Então, acho que está tudo bem sentir medo da exposição. Acho legítimo sentir medo da exposição. Quando eu entendi isso, já me deu uma sensação um pouquinho diferente, mas ainda estava sem saber como é que eu ia conseguir entrar no palco para fazer o show. E eu estava me sentindo muito pequenininha diante desse medo. E eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para me conectar comigo, porque só me conectando comigo eu vou conseguir crescer um pouquinho e ficar pelo menos mais do tamanho desse medo para conseguir fazer esse show, porque é o meu trabalho, inclusive, não tinha como desistir. E eu pensei, o que eu poderia fazer para me conectar comigo? E eu sempre, quando eu preciso me conectar comigo, eu penso, o que eu amo? Eu preciso fazer uma coisa que eu ame muito, porque as coisas que a gente ama fazem a gente voltar para a gente. E eu pensei, eu estou num camarim, falta 40 minutos para o show, eu vou dançar, porque eu amo dançar. Eu danço na sala da minha casa todos os dias, isso é uma coisa que me aterra, me traz para mim. E aí nem falei com os meninos, só botei um fone, fui para um camarim escondida, e aí eu dancei a mesma música muitas vezes. Dancei, até que eu fui sentindo que, de alguma maneira, eu estava crescendo um pouco. E aí, em algum momento, eu quase olhei para o meu medo e disse, estamos do mesmo tamanho, acho que agora eu consigo. E aí tirei os meus sapatos, entrei no palco, nós dois juntos, eu e o medo, já de um tamanho mais justo. E foi maravilhoso, porque durante o show, sem que eu percebesse, ele já nem estava mais ali. E foi uma noite incrível. E acho que foi, e é um pouco assim também agora, nesse momento. Foi um processo parecido para mim estar aqui falando sobre isso. Mas estou muito feliz também de ter encontrado as minhas maneiras de vencer esse medo de hoje e estar podendo dividir essas histórias com vocês. Muito obrigada.
Obrigada. E aí, como é isso que eu faço da vida? E no meio de tantos medos, eu descobri que é isso que eu amo e que eu faço da vida. Vou dividir outra coisa com vocês. Eu tive medo. Eu quis gritar. Eu quis gritar. Eu quis gritar. Eu quis gritar. Ai, ai, ai. Quantos olhos me olham, olham meu coração em pedaços aqui. Quantos dedos juntam meus cacos, quantos braços botam minha cabeça sob o peito. Me dá a mão, minha mão está aqui. 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 Eu quis gritar. Inteira estou aqui.